Você sabia que todo mundo tem um lugar na vida? Todo mundo tem um lugar ao qual pertence? E que quando isso não é reconhecido dentro do sistema familiar, do sistema profissional, dentro do sistema de amizades ou qualquer outro sistema do qual você participe, isso pode influenciar e emaranhar a sua vida de alguma maneira? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e hoje eu quero conversar com você sobre o pertencimento dentro da visão sistêmica. E como é que a gente vai começar abordando esse assunto? Vou começar falando assim para vocês. Para que eu pudesse estar aqui hoje, frente a frente, conversando com você, eu precisei de um pai e de uma mãe, de 4 avós, de 8 bisavós, de 16 trisavós, de 32 tetravós e de todos os outros antepassados, os tataravós todos, para que eu pudesse estar aqui hoje. Isso eu estou falando numa linhagem direta, sem contar os tios, os primos, os tios-avós, todas as outras pessoas que vieram antes de mim. E o que isso significa? Que cada uma dessas pessoas que vieram antes de mim, elas pertencem ao meu sistema. Assim como os que vieram antes de você pertencem ao seu sistema. E por que é necessário olhar com um olhar diferenciado para essas informações? Porque através da visão sistêmica nós temos a informação de que nada pode ser excluído. Tudo pertence. E se a gente então fizer esse retrocesso, essa retrospectiva de como era a vida dos nossos ancestrais há vários anos atrás, há centenas de anos atrás, nós podemos pensar e sentir e até mesmo descobrir que provavelmente foi uma vida de muita fome, de muita luta, de muitas guerras, mas também uma vida de muito amor, de muita coragem, muita determinação. Muitas famílias, elas cruzaram oceanos por conta de guerras e migraram para outros países. Quanta coragem precisou haver nessa atitude de deixar uma parte da família num lugar e vir para um outro lugar. Mas é necessário fazer uma inclusão desses que ficaram do outro lado do mundo, porque de alguma forma eles pertencem ao nosso sistema. E quando nós não damos lugar àquilo que pertence ao nosso sistema, isso causa um emaranhamento que pode afetar a nossa vida, e em vários aspectos. Pode afetar a nossa vida emocional, financeira, de relacionamentos, profissional. Por isso é necessário olhar para este pertencimento que vem da nossa família e, com tranquilidade e muito amor e honra, agradecer esses ancestrais que vieram antes de nós e dando um lugar a todos eles. Então vamos pensar mais um pouquinho. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, quantas pessoas houveram, não é verdade? E quais as histórias dessas pessoas? Vamos voltar de novo lá 100, 200 anos atrás. Com certeza, em todas as histórias de todas as famílias, nós teremos pessoas assassinadas, teremos pessoas que se suicidaram, teremos gente que fugiu por amor, estava prometida para um, mas fugiu com o outro. Nós teremos abortos, nós teremos natimortos, nós teremos muitas pessoas que podem ter tido doenças e que ficaram excluídas da família. Então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dessas exclusões do sistema. Porque é importante dar um lugar a todos esses que pertenceram ao nosso sistema e que de alguma maneira foram excluídos, porque eles fazem parte. E quando a gente exclui alguma coisa da nossa vida, isso causa uma desarmonia muito grande. E alguém outro do nosso sistema, geração após geração, vem com um olhar para esses que estão excluídos. São as repetições de padrão. A gente pode, por exemplo, falar com relação aos vícios. Então, se você pensar naquela família onde tem um monte de pessoas que são viciadas no álcool, por que elas repetem esse padrão? Inconscientemente, este padrão é repetido por amor. Só que a gente chama isso de amor doente, de amor cego. Por quê? Uma geração tem alguém que começa a usar o álcool.
E essa pessoa, de alguma maneira, ela é excluída mesmo da família, porque as pessoas não a querem no almoço do domingo, porque ela causa aí uma desarmonia, porque quando ela bebe, ela pode causar um conflito. Então ela passa a não ser chamada para essas reuniões e ela vai sendo excluída. E pode existir diversas formas de exclusão. Às vezes a exclusão ela pode ser velada, ela não é verbalizada. Às vezes a exclusão ela é verbalizada mesmo. Não é mais minha filha, não é mais meu pai, não é mais minha irmã, não quero mais ver. E daí corta contato e some. Essas são as exclusões que são verídicas no sentido de a gente saber que elas existem. Só que existem essas outras que são veladas também. Só que para constelação familiar, para visão sistêmica, não importa se essa exclusão ela é velada ou não. Importa que ela acontece. E a exclusão ela precisa ser olhada e precisa ser vista no sentido de incluir de novo aquilo que estava excluído. E como é que a gente faz esse processo? Então, como eu disse, todos nós temos na nossa família, na nossa história da árvore genealógica e de passados e às vezes de presente, pessoas que se excluíram por diversas razões. E é necessário dar um lugar a todos eles, porque, como eu falei, o sistema vai repetindo padrões até que alguém olhe para isso. Eu vou voltar na questão do álcool. Então, alguém desenvolve por alguma razão, desenvolve o vício do álcool. E daí uma outra geração, ele é excluído da família, lembra que eu disse? Ele fica excluído da família. Daí alguma outra geração vem e fala assim, inconscientemente, eu não posso deixar o meu pai excluído do sistema, porque ele faz parte, então eu vou me excluir junto com ele por amor. Eu amo tanto meu pai que eu vou repetir exatamente o que ele fazia. E daí eu passo a beber também. Isso vale para todos os tipos de exclusão e para todos os tipos de questão. Então, se a gente pensar em termos de suicídio, a gente pode pensar dessa forma também. Então, alguém se suicida e esse alguém não é incluído, porque ninguém gosta de dizer que tem suicidas na família. Moralmente, existe muito julgamento. E esta é a grande questão dentro da constelação familiar, porque não há julgamento, há acolhimento. Nós acolhemos os fatos da forma como eles são. Não importa se tristes, se pesados, se leves, eles aconteceram e precisam ser acolhidos exatamente da forma como eles aconteceram. Então, quando existe uma questão de suicídio, muitas vezes esse padrão se repete, geração após geração, exatamente por conta dessa lei do amor que eu disse. Porque alguém outro do sistema, numa outra geração, se compadece inconscientemente da dor daquele que se suicidou e fala, eu não vou deixar você sozinho, eu estou olhando para você, eu estou olhando para a morte, então eu também vou tirar a minha vida e vou me juntar a você. A gente pode pensar nisso num padrão de repetição também com relação a abortos, porque os abortos também são uma forma de exclusão. Então é necessário dar um lugar aos abortos e as pessoas elas não fazem isso. E mais uma vez eu repito, não nos cabe julgar a questão, a forma como esse aborto aconteceu, se ele foi provocado, se ele foi espontâneo, se a mulher nem sabia que estava gestante e perdeu um bebê. Isso acontece muito, nós notamos isso muito dentro das constelações familiares, porque às vezes a mulher ela tem um fluxo menstrual intenso e ela acha que foi um fluxo menstrual intenso, e na realidade ela abortou ali, mas ela nem sabia que estava grávida, como é que ela vai saber que abortou? Nós também vemos, o que acontece bastante, é a gravidez gemelar, onde só um dos fetos se desenvolve. Então, como é isso? É uma gravidez de gêmeos, porém só um bebê vinga. Mas se ela nem sabia que estava grávida de gêmeos, como é que ela vai saber que ela abortou um bebê? Às vezes isso fica marcado atualmente, né, num ultrassom. A pessoa vai lá, faz um ultrassom, fala é gêmeos, mas depois faz de novo e fala, ó, só tem um bebê. Então, um outro ultrassom aí, um bebê não vingou. Então é necessário dar um lugar também para essas crianças que não nasceram. E a gente vai incluir aqui também os natimortos. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho 2 filhos, mas na realidade ela teve 2 abortos. Então ela não tem 2 filhos, ela foi mãe 4 vezes. Não importa se esse bebê está vivo, está morto, está presente, está ausente, ela teve uma gestação. E é preciso dar um lugar para essa gestação. Porque quando a gente não dá um lugar, daí vai afetar a outra lei, que é a lei da ordem e da hierarquia.
Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, tive um homem e tive uma mulher, mas se no meio desse caminho eu tive 2 abortos, eu preciso incluir esses abortos, porque senão eu vou dizer assim, tive 2 e na realidade tive 4. E pior ainda, quando você tem um aborto, depois nasce um bebê e você fala assim, ele é o mais velho. Você está colocando sobre esse mais velho um peso que não é dele, porque ele não é o mais velho. Ele teve um irmão mais velho, esse irmão só não está aqui. Então é necessário dar um lugar para aqueles que estão excluídos na família, seja, como eu disse, através dos abortos, dos suicidas, dos assassinos, dos assassinados, daqueles que fugiram, daqueles que não foram reconhecidos. Tudo aquilo que está excluído precisa ser visto. E quando você dá um lugar no sistema para aquilo que estava excluído, o sistema acalma, porque fica ali um buraco. E alguém sempre fica olhando para esse buraco. Todas as gerações tem alguém que vai olhar para o buraco. E quando você preenche o buraco, dando lugar a quem pertence, não existe mais um vazio. Tudo se harmoniza. E como é que a gente pode fazer isso? Reconhecendo que sim, a minha família é assim. A minha família tem assassinos, a minha família tem suicidas, a minha família tem abortos, a minha família tem gente que foi excluída porque fugiu por amor, a minha família tem gente excluída porque foi embora para um outro lugar e não voltou, nunca mais deu notícias. Todas as famílias, sem exceção, têm esse tipo de história. Quer nós tenhamos consciência disso, quer não. Então é necessário dar um lugar para essas pessoas que estão excluídas. E como é que a gente pode fazer isso fisicamente? Através de um exercício muito simples, fechando os olhos, respirando fundo e dizendo: neste momento eu incluo todos os que estavam excluídos. Neste momento eu dou um lugar no meu sistema aos que tiveram problemas de saúde e foram excluídos, aos assassinos, aos assassinados, aos abortos, aos natimortos, aos suicidas, aqueles que se desgarraram de alguma forma da família, mas que têm um lugar no sistema. Neste momento eu incluo cada um de vocês, pois vocês têm um lugar, vocês pertencem e eu reconheço vocês, eu vejo cada um de vocês. Eu dou um lugar dentro do meu coração e dentro deste sistema. Então, esse é um exercício simples que você pode fazer várias vezes ao dia, por muitos dias, dando um lugar para aqueles que estão excluídos. Porque quando esta lei do pertencimento está em equilíbrio, ela automaticamente equilibra a lei da ordem e da hierarquia. E assim o sistema vai se equilibrando com mais tranquilidade. Com relação aos abortos especificamente, existe também uma possibilidade de você dar um lugar não só no seu coração, mas dentro do seu sistema. Então, uma sugestão, você pode incluir esses bebês que não nasceram, dando um nome a eles, reconhecendo que eles existem, esses natimortos. Então, dê um nome e diga: você faz parte. Você fulano, você beltrano, você faz parte. Você foi o primeiro, você foi o segundo. Coloque a ordem. Os seus filhos, caso você já tenha filhos vivos atualmente, eles não precisam saber disso. Você não precisa contar para eles. O fato de você imaginar um bebezinho na sua frente e só ter essa intenção de que, olha, você tem um lugar e eu devolvo o seu lugar e seu nome é isso, é esse, isso já harmoniza o sistema de alguma maneira. Então, se você tem alguma dúvida a respeito dessa lei do pertencimento, se você quer saber um pouquinho mais a respeito das constelações familiares, entre em contato conosco através das nossas redes sociais e faça o exercício, inclua tudo no seu sistema. Diga um sim para o seu sistema. Por mais desarmônico, por mais desequilibrado que seja, por mais problemas que a sua família tenha, ela é a sua família. E vale aqui uma informação importante: caso você seja adotado, caso você não tenha conhecido a sua família, caso você não saiba nada a respeito da sua família, você veio de uma família, você veio de um pai e de uma mãe, você não é filho de chocadeira. Então você tem que olhar para essa sua ancestralidade, honrando aquela força que você tem e dizendo um sim para
tudo o que você tem da sua família, mesmo que você não conheça, mesmo que você não saiba. Como eu disse, independente de você saber ou não, essas histórias elas se repetem em todas as famílias, quer nós tenhamos consciência, quer não. Semana que vem eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês e eu estou à disposição para esclarecer mais dúvidas. Beijo no coração.